Fala, turma implacável, professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da Implacável Concursos, iniciando agora o nosso aquecimento Guarda Municipal de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Como você deve saber, o edital está na iminência de sair. Já foi indicado por algumas autoridades oficiais de que esse edital sairia agora no mês de agosto. Portanto, a Implacável Concurso está disponibilizando esses eventos gratuitos já para a gente começar a aquecer a vinda desse edital. É muito importante que você comece a se preparar antes da saída do edital, para que assim, quando sair, você já esteja preparado para saber qual é a perspectiva da banca que já foi indicada para esse concurso, assim como também aquele conteúdo programático que está por vir, tá bom? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar primeiramente qual é a situação atual desse concurso público, depois a gente vai analisar o conteúdo programático de direito constitucional do último concurso público realizado, e depois a gente vai estabelecer questões de concursos públicos da banca examinadora já escolhida para o concurso público atual, beleza? Bom, vem aqui comigo, por favor, para a gente analisar esses pontos, mas antes disso, quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Lá pelo meu Instagram você pode acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos no YouTube, assim como você também pode acompanhar, tá, pessoal? Qualquer eventual dica que lá poste, e também, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no meu direct, terei o maior prazer de lhe ajudar, tudo bem? Bom, quero pedir também a você que antes de a gente começar, deixe logo o seu like no nosso vídeo para que a gente possa impulsionar o máximo possível, pois essa é a única coisa que a Implacável Concursos lhe pede em troca. A gente quer o seu engajamento, mostrar que esse vídeo aqui realmente está servindo. Logo, você tem que curtir, você tem que compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade, não é isso? Bom, vamos agora para o nosso aquecimento GM Florianópolis, Santa Catarina, pessoal, para entender primeiramente qual é a situação atual, tá? A situação atual do concurso é que ele está autorizado. Já foi indicado a banca examinadora, que será a banca FURB, banca esta que nós, da Implacável Concurso, já temos uma grande experiência na tratativa dela. Não é a primeira vez que nós estamos preparando para guardas municipais com a banca FURB. A gente já tratou, por exemplo, a GM Itapema, em que nós tivemos um sucesso absoluto, não é? Então, é interessante a gente visualizar que a banca definida é a banca FURB. Tudo bem. Além disso, pessoal, a expectativa de lançamento de publicação desse edital, já indicada por autoridades oficiais, foi em agosto de 2023, este mês, né? A gente está aqui no dia 2 de agosto de 2023, 3 de agosto de 2023, e a gente deve entender, enfim, que está para sair esse edital. Deve sair nesta ou na próxima semana. O último concurso foi no ano de 2015 e a banca daquele último concurso foi a banca FEPESE. Essa banca que é vinculada à Universidade Federal à Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. E aí é interessante a gente visualizar o seguinte, tá, pessoal? Embora o parâmetro do concurso de 2015, né, já faz um tempo ali, o parâmetro seja a banca FEPESE, a perspectiva de cobrança da FEPESE é bem parecida com a da banca FURB. É uma cobrança mais literal, pouco se cobra sobre doutrina, pouco se cobra sobre jurisprudência, mas é importante entender aqueles aspectos doutrinários que são atinentes ao nosso conteúdo programático e também aquela jurisprudência que está implícita ao nosso conteúdo programático que nós precisamos saber, aquela mais próxima da nossa realidade, que assim a gente sempre evidencia durante as nossas preparações, tá bom? Mas a perspectiva de cobrança da FEPESE e da FURB é bem semelhante, por isso não vai ter nada de novo ali na perspectiva do como é cobrado. Agora, o que eu acho que talvez tenha uma modificação é do que é cobrado. Porque se você observar em 2015, e aqui eu trouxe para vocês o conteúdo de direito constitucional do último edital, nós visualizamos um conteúdo gigantesco. Nós temos aí assuntos que são assuntos cobrados em concursos públicos de uma maior expressividade jurídica. Concursos públicos como de procurador de município, de procurador de estado, e isso não é muito comum para concursos públicos de guardas municipais. Muitos se perguntam, olha, será que vão alterar o conteúdo programático de direito constitucional do último edital para o atual? Bom, a tendência natural é sempre que se repita o conteúdo do último edital. A tendência natural é essa. Mas é possível, já tem precedentes de banca nova, ela simplesmente trocar. Olha, não precisa tratar desses assuntos todos, é melhor fazer um recorte mais bem definido ali, que seja mais compatível com a atividade de guarda municipal e assim cobrar mais sobre esses temas. Porém, como a gente só tem por parâmetro o edital passado, vale a pena que a gente destacar o que foi ali indicado
para que a gente já possa ali mais ou menos saber o caminho das pedras, tá bom? Bom, o primeiro tópico indicado foi Constituição, conceito e conteúdo, princípios e aplicabilidade. É um tópico de natureza teórica. Isso aqui você visualiza bem na teoria. Um desses pontos aqui, que sempre é cobrado em provas e guardas municipais, é o tópico da aplicabilidade. Inclusive, eu trouxe uma questão para a gente resolver da banca FURB sobre a aplicabilidade. Já quanto ao segundo tópico, leis constitucionais e ordinárias, hierarquia das leis, inconstitucionalidade das leis, declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais, esse é um tópico, pessoal, também muito importante, porém ele não é tão usual em concursos públicos para guardas municipais. Costuma-se cobrar sobre o famoso controle de constitucionalidade em concursos cuja a natureza seja jurídica, concursos que se exige o bacharelado em direito, enfim, são concursos públicos mais densos, né? Se a gente observar, pegando aqui, por exemplo, em comparativo, o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, nós temos para soldado a não previsão desse conteúdo, só é cobrado para o cargo de oficial, que é um cargo privativo de bacharel em direito. Aí você repara, no cargo de guarda municipal do município de Florianópolis, eles estão exigindo isso. Será que seria compatível? Bom, não é muito compatível com o que se exige para a atividade, embora seja uma temática importante, embora tenha sido uma temática cobrada no último concurso público. E aí eu vou direcionar para vocês simplesmente nos pontos que importam. Quando a gente fala aqui de hierarquia das leis, hierarquia das normas, é nada mais nada menos do que a definição, pessoal, daquilo que nós chamamos por ordenamento jurídico. Você já deve ter ouvido falar que em todo o país existe o que chamamos por ordenamento jurídico. E o que é o ordenamento jurídico? Ele corresponde simplesmente ao conjunto de normas de um país. E sabemos que o ordenamento jurídico brasileiro, ele deve ser entendido, escalonado como pirâmide. Já ouviram falar da famosa pirâmide kelseniana? Aquela que Hans Kelsen definiu que as normas elas não têm a mesma natureza jurídica, mesmo grau hierárquico. Nós temos no topo do ordenamento jurídico uma norma chamada de Constituição Federal. Além da Constituição Federal, nós encontramos as emendas constitucionais. Para quem já estudou comigo o artigo 5º da Constituição, sabemos que também existem os tratados internacionais sobre direitos humanos, TIDH, equivalentes às emendas constitucionais. Equivalentes às emendas. Todos eles estão naquele patamar jurídico ali de normas constitucionais, tá bom? Essas são as normas constitucionais indicadas ali. Beleza. Um pouco abaixo nós encontramos as chamadas normas supralegais, e como você já deve saber também, são tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados ao rigor de emenda constitucional, como é no caso aqueles que estão lá em cima, e também aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos anteriores à criação do artigo 5º, parágrafo 3º. Isso foi bem já disposto pela plataforma da Implacável Concurso no estudo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. E nós temos abaixo disso, pessoal, o que chamamos por normas, tá, legais. Aqui estão, de forma geral, as leis. E você deve entender que todo esse patamar que vai desde o primeiro triângulo aqui, que é o da Constituição, até o fim, a gente vai chamar, pessoal, por normas infraconstitucionais. Por que é interessante visualizar tudo isso? É porque o controle de constitucionalidade nada mais, nada menos é do que o controle de adequação das normas infraconstitucionais com as normas de natureza constitucional. Se existe uma noção de hierarquia das normas, a gente deve entender que há uma necessidade de respeito dessas normas. Será que poderia uma lei que está aqui embaixo como norma infraconstitucional contrariar o que diz a Constituição Federal? Não. Caso ela contrarie, ela será declarada como inconstitucional. A lógica que a gente vai encontrar é exatamente essa, tá? A lógica do controle de constitucionalidade se encontra aqui. É nada mais, nada menos do que um controle de viabilidade da norma infraconstitucional com a norma de caráter constitucional. Beleza. Esse raciocínio ele não é um raciocínio tão simples, mas foi indicado no último edital. Se me perguntar, será que ele vai ser cobrado no próximo edital, desse edital que está para sair? Olha, pessoal, a maior probabilidade de cobrança é simplesmente repetir o que foi cobrado no último edital. A maior probabilidade vem daí. Embora, como eu já falei, haja precedentes em que possa se alterar para tornar aquilo mais compatível com a realidade do cargo de guarda municipal. O que é que eu sugiro? Neste primeiro momento, não precisa estudar o controle de constitucionalidade, não estude.
porque o edital está para sair, está muito próximo, está mais próximo do que distante, né? Já foi indicado que seria agosto, este mês, que sairia esse edital. Então você já tem muita coisa para estudar. Deixa esse assunto, que é um pouco mais denso, para depois da saída do edital, porque assim você não perde tempo se porventura esse conteúdo não for cobrado lá no novo edital, tá bom? Então, é interessante a gente visualizar esse ponto, mas também é importante entender a perspectiva de condicionamento para o novo edital, beleza? Bom, além disso, pessoal, nós temos aí poderes legislativo, executivo e judiciário, composição e atribuições. Aqui é uma noção básica sobre cada um desses poderes. Nós encontramos o poder legislativo do artigo 44 até o artigo 76 da Constituição Federal, 75. Só que eu digo para vocês, olha, no caso do Poder Legislativo, se está pedindo só as noções básicas, você vai analisar do artigo 44 ao artigo 59 da Constituição Federal. Esses são os pontos importantes sobre o Poder Legislativo, tá? Quanto ao Executivo, noções básicas, normalmente o que é que se costuma cobrar? O artigo 84 e o artigo 86 da Constituição, a noção de responsabilização e também a noção das competências privativas. E quanto ao Judiciário, o que costuma ser cobrado em prova, pessoal, é do artigo 92 ao artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 100. E só para definir, no caso do Poder Executivo, também faz-se importante outro dispositivo, só colocar aqui para vocês, ó, o 76, o 84 e também o dispositivo previsto no artigo 86 da Constituição. O artigo 76 fala da composição do Poder Executivo, o artigo 84 das competências privativas do Presidente da República e o artigo 86 sobre sua responsabilização. Esses são os pontos talvez mais cobrados sobre o Poder Executivo e aí seriam bastantes para a sua prova. Quando a gente fala de princípios fundamentais, essa é uma temática que nós devemos lembrar, né? E aí eu vou até destacar aqui para vocês princípios fundamentais, porque isso aqui com certeza será cobrado na sua prova, simplesmente é cobrado em todo o concurso. Artigo 1º ao 4º, nós encontramos aqueles valores básicos que direcionam a interpretação dos direitos. Beleza, é uma temática importante e essa com certeza, mesmo que haja uma modificação no edital, vai ser cobrado. Além disso, dos direitos e garantias fundamentais. Muito cuidado com a análise dos direitos e garantias fundamentais, pois tem muita gente que pensa que é somente o artigo 5º, mas é não, tá? É tudo que vai do artigo 5º ao artigo 17. Nós temos aqui os direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Tudo isso deve ser levado em consideração para cá, beleza? Além disso, olha mais, o sistema constitucional tributário, isso aqui é totalmente fora da curva. Normalmente não se cobra isso em prova para a guarda municipal. Normalmente a exigência disso aqui em prova é para concursos de auditores, é para concurso ali de analista contábil. Isso aqui envolve um raciocínio que vai muito além daquilo que costuma ser cobrado. É que eu aconselho, também não vá perder seu tempo agora, tá, pessoal? Estudando isso, porque pode ser que o edital ele venha alterando, não cobrando esse ponto. Eu acho pouco razoável cobrar isso aqui. E se você for observar a última prova da Banca FEPES, ela não cobrou questão nenhuma sobre esse ponto, né? Enfim, cuidado quanto a isso, tá bom? Então, deixo esse ponto, ele é um ponto que você já deve saber onde está, mas não comece a estudar agora, porque, enfim, esse direcionamento é importante. De repente, a banca ela não cobra sobre isso, embora, como já tenha falado, a probabilidade maior é que a banca venha cobrar, né? O mesmo conteúdo indicado no último edital. Mas como existe precedente, inclusive da banca FUB, em que quando muda de banca, quando muda um período de tempo, ela torna aquilo mais compatível com a sua realidade. Por isso, essa temática seria a mais incompatível de todas, assim como também a das finanças públicas. Finanças públicas que nós encontramos do artigo 163 ao artigo 169. Quanto à autonomia municipal, esse aqui é um ponto que está implícito lá no conteúdo organização do Estado, que nem foi indicado aqui, não é? Eu acredito que venha a ser indicado no novo edital a matéria organização do Estado. Mas continuando, princípios gerais da atividade econômica são pontos básicos, simples, e política urbana, sim, esse tema pode sim ser mantido em prova, tá? Ou ser mantido, isso aqui tem perspectiva de cobrança, é algo que já foi cobrado em outros concursos públicos de guardas municipais, a exemplo da Guarda Municipal de Fortaleza, isso cobrou isso. O que é que então eu quero trazer para vocês a partir da análise desse conteúdo indicado no último edital? Eu quero trazer para vocês os pontos, pessoal, e com certeza eles serão mantidos no edital.
Com certeza, eles devem manter o raciocínio da aplicabilidade. Com certeza, eles querem manter o raciocínio dos direitos e garantias fundamentais, dos princípios fundamentais e da política urbana. Os demais, se você observar, eles não são pontos muito comuns. E por isso, como há uma probabilidade de mudança, mesmo que pequena, mas há uma probabilidade de mudança do conteúdo programático, neste momento não vale a pena você começar a estudar. Aqui o que eu circulei para você já é conteúdo para caramba, né? Você vai estudar coisa que só aí. E por esta razão, você deve entender que não deve perder muito tempo do seu estudo por esses outros assuntos, porque pode ser, a probabilidade é pequena, mas pode ser que o conteúdo ele seja alterado pela banca FURB, tá bom? E ela já fez isso outras vezes, como eu já falei. E só para a gente se adequar e entender como é que a banca FURB cobra, eu trouxe aqui para nós resolvermos algumas questões, inclusive sobre assunto que eu disse para vocês que talvez não tenha tanta perspectiva de cobrança, mas é interessante visualizar como foi cobrado. Olha lá comigo, por favor, pessoal, essa nossa primeira questão que foi cobrada na prova da banca FURB, da Prefeitura de Porto Belo, para o cargo de procurador municipal, tá bom? Olha lá, um cargo de natureza jurídica. Assinale a alternativa correta em relação à eficácia jurídica da norma concernente à formação de municípios na Organização Federativa Brasileira prevista no artigo 18, parágrafo 4º. Só para entender, aqui a gente vai visualizar algo importante, pessoal, que a criação de municípios ela se dará mediante alguns requisitos. O primeiro requisito é uma lei estadual dentro de um período determinado por lei complementar federal. O segundo é uma consulta prévia à população dos municípios envolvidos por meio de plebiscito. E o terceiro ponto é um estudo de viabilidade municipal publicado na forma da lei e divulgado na forma da lei. Tudo bem, mas aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: para criar um novo município, precisa-se de lei. Para criar, precisa-se de lei. Logo, se a Constituição Federal ela não é suficiente para criar aquele município, precisa de uma lei que regulamente sobre isso, a pergunta é, esta norma constitucional ela terá eficácia contida, eficácia plena, contida, exauriente ou limitada, pessoal? Bom, aí eu trago para vocês o raciocínio para revisarmos, tá bom? Quando a gente fala sobre esse ponto, a gente deve entender sobre as eficácias das normas constitucionais. Eficácias das normas constitucionais. Nós temos três tipos de eficácias de normas constitucionais importantes para a nossa análise. Existem as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. E aí eu quero trazer esse raciocínio para você reparar como a perspectiva de cobrança da banca FURB não é uma perspectiva difícil, é bem tranquila. Existem normas constitucionais de eficácia plena, contida e ilimitada. Tudo bem, e eficácia limitada. Como é que eu vou definir cada uma dessas eficácias, tá? E aí é um ponto interessante para você saber sobre as características constitucionais indicadas a cada uma. Quando a gente fala de uma norma constitucional de eficácia plena, ela tem, pessoal, o que nós chamamos por aplicabilidade imediata. Ela é plena porque a sua possibilidade de aplicação, isso é aplicabilidade, é imediata. Professor, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que a norma constitucional de eficácia plena é aquela que está prevista na Constituição e do jeito que ela está prevista na Constituição, ela já pode ser aplicada. Beleza? Isso é eficácia plena. E o segundo ponto de característica que nós vamos entender, além da aplicabilidade imediata, é que ela não aceita restrição legal. É um tipo de norma que não aceita qualquer restrição legal. No sentido que a gente vai visualizar, pessoal, que do jeito que ela está escrita, ela deve ser aplicada sem qualquer diminuição da aplicação daquela norma por meio de lei. Isso é característica de uma norma constitucional de eficácia plena. Se voltarmos aqui para a questão em que nós visualizamos sobre a criação de municípios, sabemos que para criar precisa-se de lei. Eu pergunto, se precisa de lei, a norma tem aplicabilidade imediata? Tem não. Então ela não é de eficácia plena, já posso definir isso. Além disso, nós temos a norma constitucional de eficácia contida. A norma de eficácia contida, ela também tem aplicabilidade imediata. Professor, mais uma vez, o que significa isso? A aplicabilidade corresponde à possibilidade de aplicação. No caso dela, é imediata, por quê?
porque do jeito que está escrita ela pode ser aplicada, tá bom? É dessa ideia que a gente vai visualizar. Porém, a diferença é que neste caso a contida aceita restrição legal. É quando a Constituição aceita com que a lei diminua o efeito daquela norma, que ela contenha o efeito dessa norma. E é tanto que se você observar, olha lá, ó, norma de eficácia contida. Por que essa expressão contida? É porque é uma norma que normalmente seria aplicado para todos, a lei pode ir lá e conter a sua aplicação. Um grande exemplo é o artigo 5º, inciso 13, quando diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí tem uma vírgula. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é que nós visualizamos? Visualizamos que até aquela vírgula é livre para todo mundo qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, se a lei estabelecer qualificações profissionais, a gente vai entender que nessa situação a norma será contida, será restringida por essa condição, tá bom? Mas repara, mais uma vez, na questão, pessoal, falou-se de uma disposição que precisa-se de lei para ser existente. Se precisa de lei, eu posso dizer que é de eficácia contida? Não, porque a norma de eficácia contida, ela tem o que nós chamamos de aplicabilidade imediata e, por esta razão, ela não precisa de mais nada para surtir efeito. E então chegamos ao ponto que nós vamos definir a norma de eficácia limitada. Esta, pessoal, é diferente das outras. Por quê? Porque a aplicabilidade não é imediata. Neste caso, nós estamos diante de uma norma de aplicabilidade mediata. Professor, o que é que significa a palavra mediata? Mediata é exatamente o contrário de imediata. Enquanto na imediata não precisa de nada para surtir efeito, na mediata precisa de algo, precisa de um meio para que possa surtir efeito. E o que é que a norma constitucional de eficácia limitada precisa, pessoal? Ela precisa de complementação legal. Coloca aqui, ó. Necessita de complementação legal. Então, é uma norma que precisa ser complementada por uma lei. Isso é uma norma constitucional de eficácia limitada. Agora, repara comigo. Se eu estou diante de um direito constitucional que precisa de lei, esse que é de eficácia contida? Não. É de eficácia plena? Não. Contida? Não. Exauriente? Não. É de eficácia limitada e a aplicabilidade dele é imediata. É ou não é isso aqui? Correto. Pode marcar o item E, então, como gabarito da nossa questão. Aqui, então, estão as eficácias das normas constitucionais e as características que vocês precisam lembrar para simplesmente associar esse raciocínio. É um raciocínio simples, pessoal, desde que se lembre das características constitucionais. Como aqui estamos diante de um ponto para identificar a banca FUB, o que a gente percebe é que essa questão, embora ela tenha sido cobrada na prova de procurador municipal, uma prova de caráter jurídico, uma prova que se exige o bacharelado em direito, nós percebemos que não é uma questão difícil, tá bom? Então, essa é uma análise também sobre a banca FUB, e assim a gente consegue visualizar. Item E foi o gabarito da nossa primeira questão. E aí eu passo com vocês para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Aqui em relação, pessoal, ao controle de constitucionalidade também cobrado nessa prova de procurador municipal. Assinale a alternativa correta, que no que se refere às decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta de inconstitucionalidade. O que é que acontece, pessoal? Quando a gente falar de ação direta de inconstitucionalidade, a gente deve visualizar que existem efeitos para a decisão. E aí eu quero trazer para vocês os chamados efeitos existentes, tá bom? Só para a gente visualizar. Para começo de conversa, existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Para quem nunca ouviu falar o que é controle de constitucionalidade, eu já tinha explanado para vocês ali atrás, não é? Controle de constitucionalidade é nada mais, nada menos do que a adequação das normas infraconstitucionais com as normas de caráter constitucional. Via de regra, é assim que funciona, tá bom? E aí, o que é que a gente vai visualizar, pessoal? Quando nós entendemos sobre o controle de constitucionalidade, existem duas espécies de controle. Existe o controle concentrado, e existe também o chamado controle difuso de constitucionalidade. Qual é a diferença entre o controle concentrado e o controle difuso? Concentrado é aquilo que se concentra em apenas um único órgão.
Qual é o órgão que exerce a função de guardião da Constituição? Já ouviram falar? É o famoso Supremo Tribunal Federal. O controle concentrado é aquele que é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, exclusivamente pelo STF, tá bom? Isso é importante a gente visualizar para cá. Por quê? Porque ele é o guardião da Constituição e é ele que vai fazer esse controle de forma concentrada, de forma exclusiva, é pelo STF, tá bom? E, obviamente, eu estou falando do controle de constitucionalidade federal, aquele que se adequa à Constituição Federal, às demais normas. Na verdade, as demais normas à Constituição Federal, tudo bem? Beleza? Bom, e existe o controle de constitucionalidade difuso, que é exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário. Exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário. O controle difuso, como o nome está dizendo, ele é um controle espalhado. E por isso, pessoal, qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário, pode exercer esse chamado controle difuso, tudo bem? Fica para vocês, então, essas informações básicas sobre o controle de constitucionalidade. Mas aí o interessante é a gente entender os efeitos de cada um. Aí eu quero colocar aqui para vocês, tá? Ó, quando a gente fala dos efeitos do controle concentrado de constitucionalidade, a gente deve entender, pessoal, que é um efeito que nós chamamos de retroativos. Efeitos retroativos. Retroativos. Só que eu já defino aqui para vocês que isso aqui é uma regra, tá bom? O que é um efeito retroativo? O que é retroagir? Retroagir é voltar ao passado. A gente costuma chamar o efeito retroativo de ex tunc. Já ouviram essa expressão? Vou até anotar aqui para vocês, ó. O efeito retroativo é aquele efeito que se volta ao passado. A gente deve entender que ele é considerado também como ex tunc. Essa expressão era interessante. É uma expressão que vem do latim, pessoal, que define que volta ao passado, tá bom? Que é retroativo. As pessoas até costumam brincar para melhor assimilar a palavra o ex tunc e lembrar do T de testa. Seguinte, dá uma batida na sua testa, sua cabeça vai para onde? Vai para trás. Então, ó, efeito retroativo. É nessa maneira que o pessoal costuma lembrar, ex tunc, beleza? Já o controle difuso, a gente deve entender, pessoal, que para as partes o efeito é ex tunc, mas para terceiros o efeito é ex nunc. Aí eu vou colocar aqui para vocês que depende. Efeitos aqui no controle difuso, ele pode ser ou retroativos para as partes, aí eu coloco aqui para vocês, ó, para as partes que compõem o processo judicial e o controle de constitucionalidade difuso. E quando a gente fala sobre os efeitos de terceiros, a gente vai entender que os efeitos são no caso aqui, tá, para terceiros, são efeitos ex nunc, que são efeitos proativos. Proativos é que vai para frente, né? Não retroage. Beleza, isso aqui para terceiros. E aí, só para a gente visualizar, outro ponto interessante, pessoal, a gente costuma chamar o que é retroativo de ex tunc, como eu já tinha falado para vocês, não é essa a expressão. E no caso daquele efeito que é proativo, que vai para frente, é um efeito que nós chamamos, sabe de quê? De ex nunc. Ex nunc. Então, essas expressões elas podem ser cobradas em prova, tá? A banca FURB cobrou nessa questão, a gente vai já visualizar. E aí, só para traduzir para vocês, é essa a ideia que a gente vai visualizar quanto ao controle concentrado e ao controle difuso de constitucionalidade. Ex tunc, bate na testa e vai para trás, retroage. Ex nunc, aí você vai lembrar, ó, N de nuca. Bate na nuca e vai para onde? Vai para frente. Então, se bater na sua nuca, sua cabeça vai para frente e você vai lembrar. Não retroage, é proativo. Já quando a gente fala do outro, ele é retroativo, porque ele vai para trás, beleza? A galera fica na hora da prova só assim para lembrar, né? Tunc, nunc, tuc, nunc. Só para lembrar aí se o efeito é retroativo ou ele é proativo, né? Ou então prospectivo, como costuma ser chamado também, tá bom? Enfim, fica essas informações para vocês sobre o controle de constitucionalidade, só que eu quero trazer para vocês aqui mais um elemento. Repara que eu disse aqui para você que é uma regra, a condição de que o controle concentrado de constitucionalidade ele tem efeito ex tunc. Aí você vai lembrar, bate na testa, vai para trás, é retroativo. Salvo, aí eu vou colocar aqui para você, ó. Salvo
modulação de efeitos. Para quem não sabe, existe a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado de constitucionalidade, modular os efeitos da decisão. E como é que ele faz isso? A modulação dos efeitos é a partir da decisão deles e aí mediante 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se eles, por 2/3, definirem a modulação, aí sim é possível aplicar essa condição. E modular o que seria? Seria dizer, olha, embora esta norma seja inconstitucional, eu não quero que gere efeitos retroativos, porque senão vai gerar um prejuízo à sociedade. Então eu posso modular, eles podem modular de modo a aplicar um efeito ex nunc, né, que não são retroativos e sim prospectivos ou proativos. Essa é a ideia que a gente vai visualizar para cá. Com isso, pessoal, aqui está a noção sobre os efeitos de inconstitucionalidade. Isso eu trouxe para vocês porque ele foi indicado, nesse último edital da Guarda Municipal de Florianópolis, quando aqui trouxe inconstitucionalidade das leis, declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais, isso se encaixa essa previsão, tá bom? E aí eu quero entender com vocês qual é o efeito na ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Isso aqui que é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Será sempre um efeito vinculante e retroativo? Não, tá, pessoal? No caso, o efeito não é sempre retroativo. Em regra, é ex nunc, mas lembra que existe a possibilidade de modulação de efeitos, então tá falso. Olha o item B, sempre terá efeito vinculante proativo? Não, não é ex nunc não. A gente sabe que a regra é ser retroativo e não proativo. Item C, tem em regra efeito retroativo que pode ser modulado. Exemplo, ex nunc, em razão de segurança jurídica e relevante interesse social. Tudo bem, aqui sim é o item que nós devemos corresponder ao gabarito da nossa questão. Então, é uma questão que não é tão fácil, porque ela envolve um raciocínio que não é fácil, mas dentro desse raciocínio, isso é o mínimo que pode ser cobrado. E com essas informações aqui indicadas para vocês, eu trouxe o que se corresponde à fundamentação exata desta segunda questão da banca FUB, que foi cobrada na prova de procurador municipal. Agora, uma pergunta importante. Será que a mesma regra utilizada para o concurso de procurador municipal será utilizada para o concurso de guarda municipal de Florianópolis? Eu duvido muito. Pessoal, o concurso de procurador municipal é um concurso que exige o bacharelado em direito, é um concurso de natureza jurídica. E por esta razão a gente percebe que a densidade constitucional é muito maior em prova. Por isso, a perspectiva de cobrança não será tão profunda como essa, quanto a desse concurso público, embora isso aqui não exija até tanta profundidade quando se trata do assunto controle de constitucionalidade. Mas olha lá o item D, tem em regra efeito proativo, falso. Em regra o efeito é retroativo. Item E, tem efeito vinculante e retroativo, que pode ser modulado para outro momento em razão da segurança jurídica e relevante interesse social. Bom, pessoal, a gente falou aqui retroativo, aí olha aqui a pegadinha. Colocou retroativo, ex nunc. Ex nunc não é retroativo. Se bate na nuca, vai para frente, é proativo. Não é essa a ideia? Logo, você vai lembrar que o item C de casa, de fato, é o gabarito da questão, por conta dessas condições aqui indicadas. Beleza? Bom, passo com vocês para uma terceira questão. Olha lá como é fácil essa questão sobre poder legislativo. De acordo com a Constituição da República, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. O poder legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do... Para quem não sabe, o Congresso Nacional é o órgão legislativo da União. E esse órgão legislativo da União, ele é composto por duas casas, sabia disso? O Congresso Nacional adota um sistema, vou colocar essa informação aqui para você, chamado por sistema bicameral. Você já viu esse prédiozinho que eu desenhei agora aqui para você. E para quem não sabe, esse prédiozinho é composto internamente por duas casas legislativas. A da cumbuquinha para cima é a Câmara dos Deputados e a da cumbuquinha para baixo é o Senado Federal. Para completarmos essa lacuna corretamente, você vai colocar aqui, Senado Federal. Com isso, olha lá no nosso item A. Supremo Tribunal Federal está falso. Olha o item B. Conselho de Vereadores não tem nada a ver. Olha o item C. Tribunal de Contas do Estado, nada a ver. Item D, Conselho Nacional de Justiça, não, isso aqui é do Poder Judiciário. O item E é que deve ser marcado como nosso gabarito aqui, de fato. Portanto, assim a gente visualiza mais uma perspectiva de cobrança da banca FUB. Essa questão do ano 2023
do concurso lá da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Aqui sim é uma perspectiva semelhante ao que pode vir a ser cobrado na sua prova. Uma que envolve a literalidade e raciocínios mais básicos que podem ser cobrados, tá bom? E aí eu passo com você para a nossa quarta questão do ano de 2022, de um concurso público que nós aqui na Implacável Concursos, a gente simplesmente teve um sucesso absoluto, que foi o da Prefeitura de Itapema, cargo de guarda municipal. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, analisa as assertivas e identifique as corretas. O artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí o primeiro inciso. A subordinação é? Não, meu amigo, é a soberania. Soberania, tá falso primeiro. Cidadania, tá correto. Dignidade da pessoa humana, tá correto. Valor social do trabalho da livre iniciativa, tá correto. E particularismo político, não. É o pluralismo político. Só para a gente lembrar, adota-se aqui um bizu que nos associa muito facilmente os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Você já ouviu falar do bizu do Sócio de Vaplu já? O que é o bizu do Sócio de Vaplu? É aquele que nós temos os 5 fundamentos, que são soberania, não é subordinação, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político, não é particularismo político. Logo, o item 1 e 5 estão errados, o gabarito vai constar o inciso 2, 3 e 4, não é? Ó, é correto afirmar o que se indica somente aonde? Nos itens 2, 3 e 4. Essa é uma questão fácil, é uma perspectiva de cobrança da banca FURB bem literal. Repara bem nisso aí. E aí, pessoal, esse é um ponto interessante e vamos passar agora para uma quinta questão, também cobrada nesse concurso da Guarda Municipal de Itapema. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto em casos de guerra. Meu amigo, isso não existe não, tá? Isso aqui a gente encontra no artigo 5º, inciso 3 da Constituição, artigo 5º, inciso 3, e a nossa Constituição não permite de forma alguma a prática de tortura. Em caso de guerra, o que se pode aplicar é a pena de morte. Você já deve ter ouvido falar lá de acordo com o artigo 5º, inciso 47, a linha A, em que diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Tudo bem. A tortura, no inciso 3, a Constituição diz que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Beleza, não existe exceção. É aí que para. Tudo bem? Falso o item A. Item B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eis o item que devemos marcar, de acordo com a pura literalidade do artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Pode marcar esse ponto. Olha o item C. É assegurado o direito de resposta, porém sem considerar a proporção ao agravo. Aí tornou falso. Será garantido o direito de resposta proporcional ao agravo. E a indenização por dano material, moral e à imagem, que também tornou falso aqui, dizendo que não considera. Falso item C. O fundamento para isso está no artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição. Olha lá o item D. É livre a manifestação do pensamento, sendo aceito o anonimato, sendo vedado o anonimato. Falso isso aqui. Isso aqui você encontra por fundamento no artigo 5º, inciso 4. E olha lá o item E. É vedada a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, podendo sofrer censura ou licença. No caso, é livre a expressão, não é vedada, e não pode sofrer censura nem licença. Isso você encontra no artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição. Com isso, repara mais uma vez, é uma cobrança bem literal. E é com essas informações que eu trago para vocês, pessoal, a partir da análise dessas questões, da importância de você já de imediato começar a ler o texto da Constituição, se familiarizar com ele, pois em prova é assim que a banca FURB costuma cobrar. Tudo bem? Beleza. Então fizemos uma análise do edital passado, o edital de 2015, eu disse para vocês que é um edital extenso, e a grande probabilidade é que ele seja repetido agora, mas existe possibilidade de ele não ser totalmente replicado. Existe possibilidade de a banca FURB não tratar de alguns assuntos ali que são totalmente fora de compatibilidade com o concurso de guarda municipal, mas é interessante a gente já saber esse parâmetro geral sobre o que a FURB costuma cobrar. Então, antes de a gente encerrar essa nossa videoaula, eu quero só direcioná-los mais um ponto. Conhecer da literalidade é fundamental. A gente reparou, a gente resolveu aqui 5 questões.
conhecer da literalidade é fundamental. Então, já comece a tratar no seu estudo do texto da Constituição, lê bastante esse texto constitucional, pois isso é sempre muito importante. E antes de a gente encerrar essa nossa videoaula aqui, eu gostaria de pedir você mais uma vez que deixe seu like no nosso vídeo, caso não tenha deixado. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande aí nos grupos de WhatsApp e não se esqueça de se inscrever no canal da Implacável Concursos no YouTube. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Nós temos muito conteúdo gratuito de qualidade e pode ter certeza que nós teremos muito conteúdo gratuito aqui também para participação aí da Guarda Municipal de Florianópolis, tá bom? E não deixe também de ser aluno da Implacável Concursos pela nossa plataforma. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra aí o nosso telefone de contato, você pode entrar em contato com a central de vendas, tirar eventual dúvida, você pode buscar ali um eventual desconto, enfim. Tenta conversar com o pessoal da coordenação, que o pessoal vai falar bem com vocês, vai dar um bom tratamento. E, como eu disse para vocês, aqui na Implacável Concurso, nós estamos diante da melhor preparação para guardas municipais do país. Essa é a nossa referência, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, antes de a gente encerrar, quero deixar para você mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida quanto ao nosso conteúdo, ou então sobre o conteúdo da Guarda Municipal de Florianópolis, ou então também você queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal, basta mandar a mensagem lá, basta me acompanhar por lá, beleza? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu!